Olá, alunos de Organização de Computadores 1, Introdução à Arquitetura de Computadores. Vamos para mais uma aula hoje, né? Então, dando continuidade ao nosso curso, hoje nós vamos continuar falando de ponto flutuante. Então, vamos lá, deixa eu mudar aqui. Opa, coloquei no slide errado aqui. Vamos lá, vamos no início da aula. Estava fazendo um teste aqui antes. Bom, vamos lá. Então, a gente entra aqui na nossa aula. Continuamos com aritmética computacional e o que nós vamos ver hoje é um pouco diferente do que a gente viu na aula passada, que é ponto flutuante, né? Na aula passada a gente trabalhou com números inteiros, então a gente viu números inteiros positivos e negativos, como fazer operações com eles, soma, subtração, multiplicação e divisão. Agora nós vamos ver pontos flutuantes. Por que isso é importante? O ponto flutuante é extremamente importante, principalmente quando a gente está pensando em questões de computação científica, porque nós temos que ter uma maneira de representar frações, né? Por exemplo, o número π, ou parte do número π, truncado, né? O número π truncado. Eu preciso representar números muito pequenos, né? Por exemplo, o 0.000000001, às vezes o número é até menor do que isso, e às vezes eu preciso apresentar alguns números muito grandes e muito maiores do que aqueles que a gente conseguia representar com o inteiro. Como a gente lembrando que no computador as coisas são discretizadas, porque nós temos que trabalhar com a base 2 do número binário, eu tenho um limite de número que eu posso representar, né? A gente viu isso na aula passada. Mas às vezes eu quero representar um número maior do que esse. O ponto flutuante me dá essa opção, porque eu consigo trabalhar com exponenciais, tá? E aí eu consigo representar números muito grandes. Bom, como é que é a representação de um número em ponto flutuante? Aqui está a regra básica, a gente precisa de um sinal, tal como a gente tinha lá com o número, quando a gente começou a representar números negativos em binários, né, para inteiros. E a mesma coisa, o sinal é o mesmo, né, é o bit mais à esquerda, o 1 significa negativo e o 0 significa positivo. A gente tem um expoente e a gente tem uma fração. Seria uma regra mais ou menos assim, só que isso aqui é uma regra simples, tá? Mais para frente a gente vai ver essa regra detalhada. Basicamente eu tenho menos 1 elevado ao sinal, então se o sinal for 0, a gente sabe que qualquer coisa elevada a 0 é 1. Se o sinal for 1, então menos 1 elevado a 1 é menos 1, então é um número negativo. Vezes a parte da fração, vezes 2 elevado ao expoente. Por que 2? Porque nós estamos trabalhando na base binária, né? No nosso dia a dia, a gente é acostumado a trabalhar na base decimal, geralmente a gente coloca 10 elevado a alguma coisa. Aqui a gente está trabalhando na base binária, então é 2. Tá? Aí a gente tem que dar uma olhadinha no seguinte, tal como lá no números inteiros, que eu tinha uma quantidade limitada de número representando uma quantidade limitada de bits para representar o meu número, a mesma coisa acontece aqui em ponto flutuante. E como a gente viu aqui, eu estou dividindo em um bit eu uso para o sinal e os demais bits eu tenho que dividir entre o expoente e a fração, tá? E isso eu tenho que achar um balanço interessante aí. Quanto mais bits a fração tiver, maior vai ser a minha precisão. Porque quanto mais bits eu tiver, mais picadinho eu vou poder fazer do número, vamos dizer assim, tá? Lembrando que na máquina tudo é discreto, porque eu tenho que fazer uma aproximação com essa base binária. Então, quanto maior a minha fração, mais preciso vai ficar meu número, né? Menos truncado, menos arredondado eu vou precisar fazê-lo, tá? Agora, quanto mais bits o expoente tiver, maior é a faixa de número representável, porque quanto maior for o meu expoente, maior o número que eu posso representar. Então, eu tenho que achar um balanço entre a precisão e o tamanho que eu quero representar, tá bom? Isso vocês podem tomar suas próprias decisões, caso vocês queiram criar as suas próprias representações, tá? Bom, então a gente tem que ter um compromisso entre a fração, né, a precisão, e o tamanho do expoente, que é o tamanho do número que eu vou representar. Bom, o que a gente usa normalmente, né, as máquinas, os computadores usam,
é o padrão I3E754. Tá? Nada impede que você possa criar o seu próprio padrão para você fazer a sua própria máquina. Por exemplo, imagina que você quer desenvolver um pequeno processador numa FPGA para atender uma aplicação de uma empresa específica e você acha que o padrão I3E754 para você não é suficiente porque, digamos que a sua fração ainda está muito quebrada, né? Você vai ter que ficar arredondando muito e a aplicação que o seu cliente quer precisa de números bem definidos. E talvez ele não precise de números tão grandes. Aí, nesse caso, você pode aumentar a fração e diminuir o expoente. Tá? Bom, no I3E754, os 32 bits são divididos da seguinte forma. Um bit é o sinal, como a gente já sabe, aqui na esquerda. Então, sobram 31 bits. Desses 31 bits, a gente pega 8 bits para o expoente, que já dá para fazer números bem grandes, né, com isso. Né? E eu tenho 23 bits para a fração. Ok? Então, lembrando de novo, o formato é -1 elevado a s, que é o sinal, vezes f, que é a fração, vezes 2 elevado a e, que é o expoente. Tá? Então, essa de novo, é um formato simplificado, porque não é exatamente assim que a gente vai ver o número, mas é a ideia do que a gente vai ver. Então, a gente vai ver aqui na frente como é que funciona. A pergunta, pode ocorrer overflow em ponto flutuante como ocorria lá em inteiro? Lembra que lá em inteiro o overflow ocorria quando eu queria representar um número maior do que o número que os bits, né, os binários que eu tinha, podia representar. Isso também pode ocorrer aqui em ponto flutuante. Apesar de eu poder representar números muito maiores, mas o meu expoente tem um limite, né? O meu expoente tem um valor determinado que ele pode assumir. Se eu quiser representar números que vão além desse valor do expoente, aí sim, de novo, eu tenho o overflow. Tá? Aqui tem uma novidade, porque eu tenho também o underflow, que é quando eu quero representar um número menor do que eu tenho capacidade de representar. Isso também pode ocorrer aqui, tá bom? Essa é a novidade aqui em ponto flutuante. Bom, como é que eu faço para minimizar overflow e underflow? Como é que as máquinas hoje, e hoje a gente precisa de muito processamento científico, né? Essas grandes empresas que trabalham com computação em nuvem e que nos fornecem serviço o tempo inteiro, eles estão trabalhando muito com ponto flutuante, né? E às vezes os 32 bits nos levam a overflow e underflow, né? Então uma maneira muito simples da gente minimizar o overflow e o underflow é fácil. Se o número está limitado para baixo ou para cima, é que eu preciso de mais bits para representar esse número. Né? Então eu deixo de usar uma representação de 32 bits e passo a usar uma representação de 64 bits maiores. Com isso, eu consigo trabalhar mais. Então aí é o que a gente chama de precisão dupla. Tá? Aí eu vou dividir os meus bits, meus 64 bits para fazer a representação. Aí nesse caso eu tenho, isso aqui é o padrão I3E754, tá gente? Eu tenho lá o meu bit da esquerda para representar o sinal, o meu expoente passa de 8 bits para 11 bits, e a minha fração passa de 23 bits para 52 bits. Né? Tem 20 bits aqui, depois eu uso mais 32 bits aqui de fração. Então tenho 52. Tá? Aí eu consigo ter uma precisão muito boa e ainda aumentar bastante os limites que eu posso para representar número. Tá bom? Bom, aqui, gente, está a equação correta do padrão ponto flutuante I3E754. Então, na verdade, o que eu tenho é -1 elevado ao sinal, isso a gente já tinha lá, vezes, aí abre parênteses, 1 mais fração, a gente vai ter esse 1 aqui fixo, congelado, e a gente soma ele à fração, vezes 2 elevado ao expoente menos o peso. O que é isso? Bom, vai ficar claro para vocês aqui. É porque, na verdade, quando eu quero representar um número e eu quero usar o expoente, eu quero, às vezes, fazer expoentes positivos para ter números muito grandes e eu quero também fazer expoentes negativos para representar números muito pequenos. Certo? Então, eu quero fazer essas duas coisas. Então, eu tenho um peso para contrabalancear, para eu poder ter expoente positivo e expoente negativo. Tá? Vai ficar muito claro para vocês aqui na frente como é que funciona. Bom,
Esse bit à esquerda aqui do ponto binário é implícito e vale 1, como eu disse. Na verdade, se a gente, quando a gente for ver a representação do número, né, em binário, ali dentro do padrão I3E754, esse 1 aqui ele não aparece. O que a gente vai ver vai ser só a fração. Esse 1, ele existe, tá? Ele vai aparecer na hora da gente transformar o número, tá bom? Mesma coisa aqui com o expoente, né? A gente vai ter o expoente e a gente vai ter um peso que não vai aparecer, mas que a gente vai fazer uma operação para saber qual que é o expoente de verdade. Bom, quando eu tenho o expoente todo zero, é o menor expoente, tá? E quando eu tenho ele todo 1, é o maior expoente. Os pesos, ou excesso, né, em alguns casos a gente acha em literatura esse nome excesso, eles ajudam a gente para balancear. Então, na verdade, quando eu estou fazendo precisão simples, ou seja, trabalhando com 32 bits, esse peso ele tem um valor de 127. Então, se eu quiser representar, por exemplo, 2 elevado a 1, eu vou ter que fazer o expoente ser igual a 128. Tá? Que fica 128 menos o peso. Quando eu tenho precisão dupla, é 1023. Tudo bem? Bom, exemplo. Mostre a representação binária para o número decimal menos 0, ou 0,75, né? A gente está fazendo aqui a notação em inglês, em precisão simples e precisão dupla. Então eu quero transformar um número, menos 0,75, em precisão simples e precisão dupla. Vamos fazer o precisão simples primeiro, depois a gente vê como é que fica a precisão dupla. Bom, vamos lá. Menos 0,75 é, em números decimal, o menos 3 dividido por 4. Certo? Essa aqui é uma maneira fácil da gente tentar representar. Então, menos 3 dividido por 4 dá menos 0,75. Ou seria menos 3 dividido por 2 elevado a 2. Né? O 2 elevado a 2 é o 4. Bom, se a gente começa a colocar isso em representação binária, o que a gente tem é, vamos transformar o menos 3 em menos 3 binário. Só que aqui a gente não está usando sinal para representar número inteiro, não, tá? Então aqui a gente tem um número inteiro, né, positivo, e a gente não usa o bit para representar o sinal. A gente põe o sinal aqui mesmo, como se a gente estivesse fazendo a conta na mão matematicamente. Então fica menos 1 dividido por 2 elevado a 2. Bom, ou poderia ser menos 1 vezes 2 a menos 2, né? Se a gente lembrar lá da matemática da escola. Se a gente lembrar quando a gente operava com a base decimal 10, quando eu tinha, por exemplo, 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2, eu tinha que andar com a vírgula 2 vezes para a direita. Lembra disso? Quando eu tinha o 10 elevado a menos 2, eu tinha que andar com a vírgula 2 vezes para a esquerda. Né? Então eu ando para a direita ou para a esquerda. Como eu tenho aqui o menos 1 vezes 2 a menos 2, é a mesma coisa, porque aqui a gente está trabalhando com a base binária. Então o nosso valor é o 2, nosso limite é o 2. Tá? Então a gente anda para a esquerda e para a direita. Então o que eu vou fazer aqui, como é o menos 1 dividido por 2 elevado a 2 é a mesma coisa de menos 1 vezes 2 a menos 2, né? Eu vou andar com a vírgula 2 vezes para a esquerda. 1, 2. Então vai ficar menos 0,11, porque a vírgula andou 1, 2 para cá. Ok? Até agora só estamos brincando com o número. O que isso vai dizer? Bom, isso vai fazer o seguinte. Essa aqui é a minha notação científica agora, né? Eu tenho menos 0,11 vezes 2 elevado a 0. Opa! Então alguém poderia olhar aqui e falar o seguinte, opa, agora eu já sei, o meu expoente vai ter que ser 0 e a minha fração é 1. Bom, não é bem verdade isso, porque se vocês lembrarem, a gente tem um 1 mais fração, a gente tem o 1 implícito. Ou seja, eu tenho que colocar o 1 para o lado esquerdo da vírgula, né, como um valor significativo. Então, a minha notação científica normalizada para o padrão I3E754 faz com que eu ande com essa vírgula, eu volte com essa vírgula aqui uma casa para a direita. Aí fica menos 1,1 vezes 2 a menos 1.
tá? Porque eu andei com a vírgula um pouco para a direita uma vez, então esse expoente que era 2 elevado a 0 fica 2 elevado a menos 1. Opa! Agora eu tenho a notação científica normalizada para o padrão I3E754. Então o 1 da esquerda já vai estar lá, eu já conheço ele. A minha fração vai ser 1 e o resto vai ser tudo 0. E o meu expoente vai ser menos 1. Tá? E obviamente que o meu sinal também vai ser negativo. Tá? Bom, então, lembrando que a representação em precisão simples é menos 1 elevado ao sinal. Como o nosso número é negativo, o nosso sinal aqui vai ser 1. Vezes 1 mais fração, 1 a gente já tem aqui, a gente não precisa representar, então na fração a gente vai colocar o 1, 0, 0, 0, 0, e 2 elevado a menos 1. Opa, se o meu peso em precisão simples é 127, para que eu tenha 2 elevado a menos 1, o meu expoente tem que ser 126. Então tá aqui, ó, é isso aqui. Ó, eu tenho 1 aqui no sinal, esses 8 bits aqui, ó, representam os 126, né? Vocês podem checar aqui, ó, a gente vai olhar aqui, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64, tá? Então 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2, 126. E a minha fração é apenas 1 aqui, beleza? Parece simples, né? Mas não é não, é um pouquinho complicado, a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Bom, e na precisão dupla? Na precisão dupla, o que a gente tem que mexer é só no expoente. A fração era só esse valorzinho aqui, o 1, e era tudo 0. A gente continua completando os outros 32 bits da fração com 0. E o que muda agora é o expoente, porque o peso na precisão simples era 127. Na precisão dupla era 1023. Então, isso aqui é o 1022. Ok? E aí a gente tem esse número representado. Bom, vamos fazer agora um caminho ao contrário. Vamos ver esse número aqui. Observe que é um número diferente, olha só. 1, então a gente já sabe que é um número negativo. E a gente tem aqui um expoente e a gente tem uma fração. A pergunta é, qual o número decimal é representado por esse número aqui em precisão simples? Bom, vamos ver com calma. Bom, eu só estou colocando aqui no formato binário, né? Completo, então assim, eu tenho um aqui que é o sinal, que eu botei em azul, o meu expoente está em verde e a fração está em azul, tá? Colocando aqui os 32 bits. Então vamos lá. Bom, o sinal é igual a 1, então beleza, eu já sei que é um número negativo. A fração é 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 em binário. E o expoente é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 em binário, que representa 129. Opa, lembra que o nosso peso era 127? Então 129 menos 127 vai ser 2 elevado a 2. Ah, então olha aqui, ó. Vamos ver como é que é. Então é menos 1 elevado ao sinal, que é 1, vezes 1 mais 0,1. O 1 já existe, né, gente? Lembra que ele é implícito. Mas, aí eu somo só a fração 0,1, vezes 2 elevado a 129 menos 127, que fica menos 1, vezes 1,01, né, que é 1 ponto, a fração aqui, vezes 2 elevado a 2. Opa, 2 elevado a 2, o que eu tenho que fazer com esse pontinho aqui? Andar com ele 2 vezes para a direita, certo? Eu dou 2 passadinhas com ele para a direita, fica menos 1 vezes 1,01 vezes 2 elevado a 0. Opa, esse número aqui inteiro eu conheço bem, é o 5. Perfeito. Só que é negativo, então é menos 5. Perfeito? Bom, eu vou parar esse vídeo aqui, por aqui agora, porque eu vou entrar num site agora, vou mostrar para vocês no próximo vídeo, que vocês podem brincar com isso. Vocês podem ficar lá representando os números. E é muito legal para vocês verem como é que você, mexendo nas casinhas lá da fração, o número vai ficando representado. Tá bom? Já volto. Até mais.